A primeira, bênçãos e provações andam juntas. Interessante, Gil, cadê você? Muito interessante. Essa relação entre bênção e provação. E a relação entre termos uma vida espiritual saudável ou não, em função da provação ou em função da grande tranquilidade. Interessante que excesso de tranquilidade gera também reações pecaminosas. Tanto a aflição da provação quanto o excesso de tranquilidade, de acomodação. Como é sério isso? Como é que a gente pode ter chegado num ponto da nossa vida que bênção precisa, ou como o ser humano chegou nesse ponto, onde bênção tem uma relação forte com provação, e uma vida espiritual, forte ou não, tem a ver com tempo bom e tempo ruim. São coisas que deveriam estar não se relacionando bem, deviam estar andando cada uma na sua pista, pistas diferentes, mas elas se cruzam muito fortemente. E tudo isso acontece por causa daquilo que hoje falávamos na classe de doutrina, desde semana passada, concluímos essa doutrina hoje, que é a doutrina do pecado. Eu estou a semana inteira pensando nesse trecho, vocês podem abrir lá em Gálatas capítulo 5, e pedindo a Deus que ministrasse. Eu estou, na verdade, já disse isso para vocês, eu estou pelo menos há uns 2 meses relendo este texto. E disse há 1 domingo ou 2 domingos atrás que essa mensagem estava praticamente pronta para ser ministrada no domingo passado, e a direção mudou. E hoje vamos estar falando neste assunto. Tamanha a importância que é colocarmos o problema do pecado no lugar dele. Quando o pecado ocupa um lugar que não é o devido na nossa vida, ele nos arrebenta. As bênçãos, a gente acaba precisando mais da provação para perceber a bênção do que perceber a bênção no meio das bênçãos, porque o pecado ele deixa a nossa visão embaçada. Tempo bom se transforma em oportunidade para negligência e acomodação, porque o pecado gera essa apatia. Então é seríssimo esse assunto. E se queremos as bênçãos espirituais que Deus tem prazer em nos dar, se queremos a vida cristã saudável, fruto de dias bons que Deus nos proporciona, e um, obviamente, em consequência do outro, a gente precisa lidar mais sabiamente com essa realidade, que é a realidade do pecado. Vamos ler o que está nos versos 16, depois veremos alguns outros versículos. Mas no capítulo 5, inicialmente dos versos 16 a 21. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto
como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado, Deus querido, por estarmos juntos aqui em Teu nome mais uma vez. Te agradeço muito pela vida de cada irmão aqui, peço a Ti em nome de Jesus, que a Tua palavra receba, ó Pai, seja bem recebida em nossas mentes e corações, que seja guardado, ó Deus, como um tesouro, e que seja, ó Deus, posta em prática, ó Pai, como uma ferramenta do céu, para vivermos, ó Pai, de maneira que Te honre. Assim eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu não vou entrar em todos os recursos que esse texto nos dá para falar sobre o problema do pecado e essa militância que há entre carne e espírito. Sobre isso eu vou falar um pouco. Mas eu quero falar mais sobre a tal da maldita carne. Essa carne que é aqui apresentada. E o texto nos fala sobre desejos da carne. A Bíblia, ela fala sobre carne em diversos sentidos. E carne é isso aqui, né? Que nós temos. Então, a gente pensar nisso aqui como um mal em si é estranho. E a Bíblia faz questão de deixar isso com uma clareza. Porque a Bíblia fala de carne no sentido quando quer falar sobre relacionamentos de parentesco, relacionamentos familiares, quando está falando apenas sobre corpo físico, sobre criaturas físicas. A Bíblia se relaciona, usa essa expressão para lidar com aquilo que é natural, para o entendimento inicial para essa expressão. Mas a gente pode também relacionar na Bíblia carne com a fraqueza ou com a fragilidade humana, uma fragilidade ética, uma fragilidade moral, ou seja, pecaminosa. A Bíblia também usa a carne como figura, uma ideia de hospedeira das inclinações pecaminosas. Essa frase veio na classe de doutrina ainda há pouco. Eu não tinha pensado nela quando preparava a mensagem. Mas a carne na Bíblia, ela tem essa característica de ser a hospedeira das nossas inclinações pecaminosas. Quando pensamos negativamente em carne, a primeira associação que fazemos é com questões de sexualidade. É ou não é? É a primeira direção que a gente segue. A questão é que o apóstolo Paulo, ele nos deixa bem claro que desejo carnal não se limita apenas a questões ou às questões de sexualidade, mas todo tipo de paixão da vontade, paixão da alma. Todo tipo de domínio do pecado, aquilo que nos escraviza e que nos coloca na contramão da vontade do Senhor, isso é uma definição rápida de pecado, está associado a essa inclinação, a esse desejo da carne. Na verdade, todas as forças sociais que estão ativas no mundo, neste mundo caído, quando eu digo caído é em relação ao pecado, estão dentro desse conceito de coisas carnais. Estamos inseridos nessa sociedade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que, em Romanos capítulo 8, verso 7, que a mentalidade, ou a inclinação, a mente comum do ser humano sem Cristo, ou de forma geral, vamos iniciar de uma forma geral, a mente do homem natural, ela naturalmente, ela inclina para a carne, e por isso ela é inimiga de Deus, porque o pecado nos coloca em oposição à vontade e à santidade de Deus. Carne não é uma coisa apenas do homem sem Deus. Essa inclinação pecaminosa, essa carnalidade é também uma capacidade do homem com Deus. O problema está no que vamos trabalhar a partir de agora. É neste relacionamento, essa tentativa constante que temos,
que fazemos de tentar fazer conviver espírito e carne no mesmo lugar. Então a gente vai, daqui a pouco, trabalhar um pouco melhor. Uma outra questão sobre a carne é que essa postura carnal, ou a carnalidade, ela se movimenta normalmente para longe de Deus, ela nos coloca distantes de Deus. O propósito da carne é satisfação pessoal a qualquer custo. As vontades, os desejos da carne exigem do seu portador uma satisfação a qualquer custo das suas vontades, dos seus prazeres. Essas atitudes carnais, repito, elas são comuns para o ser humano. O que não é comum para o ser humano é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Mas reações e atitudes carnais são absolutamente comuns para todos. Se a gente avaliar bonitinho, com honestidade, a gente acaba passando mais tempo na convivência. Estou colocando nós agora como crentes, não como ser humano. Vou colocar com boa vontade, vai. A gente quase equilibra a balança entre uma postura carnal e uma postura espiritual. Isso já é muito. Uma vez que cremos no Senhor Jesus Cristo, confessamos os nossos pecados, sabemos que somos pecadores, cremos que Jesus morreu na cruz por nós, nos deu o Espírito Santo para que não sejamos mais escravos do pecado, ainda assim, nós vamos ver daqui a pouco, quando eu mencionar rapidamente aquilo que a gente sabe fazer muito bem, não precisa entrar em muitos detalhes em todas essas manifestações da carne, apesar de que falarei ainda um pouco sobre isso. Nós somos bons nesse negócio de carnalidade. E essa distribuição de tempo, de envolvimento com o espírito e com a carne, se formos bem honestos, na melhor das hipóteses, ela é muito parelha. Isso é dramático. É por isso que o apóstolo Paulo nos exortou, como exortou os crentes ali da Galácia, em capítulo 5, no verso 16. Vamos ler juntos? Vivam pelo Espírito. Vamos precisar de novo, bem bonito. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois é. A nossa tendência, quando a gente olha para esse texto, é imediatamente jogar nossos olhos lá no fruto do Espírito. A gente passa muito rapidinho pela obra da carne. Mais ou menos como, isso aqui eu já sei. Eu quero as coisas do Espírito. E graças a Deus, que bom que a gente quer as coisas do Espírito e é uma delícia falar sobre as coisas do Espírito. O problema é que não adianta falar sobre as coisas do Espírito e ignorar essa realidade dessa proporção complicada. Eu preciso olhar para as belezas, para as virtudes de Deus que Deus põe em mim quando me dá o seu Espírito, mas eu não posso esquecer daquilo que já vem em mim quando eu nasço, que é a capacidade pecaminosa. Isso aqui é forte e tem poder. Já o fruto do Espírito é gostoso de falar porque é uma provisão de Deus, né? Uma coisa tão bacana. A gente recebe, então, como eu disse, quando somos salvos. As obras da carne, não, irmãos. Enquanto o fruto do Espírito é aquilo que a gente recebe, depois eu não verei hoje, possivelmente numa outra mensagem, nos versos 19 e a primeira parte do verso 21, que vemos ali, ou melhor, os versos 22 e 23, primeira parte, que é o fruto do Espírito. Vamos falar numa outra mensagem. Hoje vou realmente gastar tempo aqui com a carne, que vimos aqui nos versos 19 a 21. Enquanto o fruto do Espírito é uma provisão de Deus, eu não tenho. Eu passo a ter quando sou salvo pela graça de Deus. Recebo o Espírito de Deus com as virtudes de Deus. Já a obra da carne, não.
Eu já nasço com essa capacidade pecaminosa e eu coloco ela para funcionar. A Bíblia diz que eu produzo, é obra da carne, ou seja, eu faço. Não é uma coisa que eu aprendo, apenas a gente se especializa com a convivência com o mundo, né? Com produção de porcariadas da carne. Mas essa capacidade, ela já é do ser humano, é congênito. Ou congênita. Para a gente entender um pouquinho, eu fiz uma tabelinha, só um paralelo para a gente pensar nisso que eu disse. Obra da carne. Eu produzo. E mata. Espiritualmente. Fruto do Espírito. Deus produz em mim. E como todo bom fruto, ele também cresce. Isso é lindo. Pensar que aquilo de Deus que está em mim tem esse potencial de crescimento. Mas ao mesmo tempo é terrível pensar que aquilo que eu naturalmente produzo como um trabalho meu, eu faço, mata. Vamos, a princípio, ver o que a Bíblia diz sobre o relacionamento entre carne e espírito. Aqui no verso 17. Vamos ler juntos? Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que nós estamos vendo aqui é que não há jeito desses dois conviverem amigavelmente. Estamos vendo um estado, um ambiente de guerra aqui. E uma guerra que está acontecendo não fora de mim. Essa guerra está acontecendo dentro, porque a carne, já vimos, é nossa. Agora estamos falando da gente, nós como crentes. Eu como crente recebi o Espírito de Deus e as virtudes de Deus. Então, eu tenho também em mim o fruto do Espírito. Então, aonde acontece essa guerra? Dentro. É comum a gente querer fazer esses dois conviverem bem. Muito comum. Assustadoramente comum. Mas também é absolutamente antibíblico. Isso não vai acontecer porque a luz não vai conviver com as trevas. O fruto do Espírito é aquilo que está em completa oposição à obra da carne. É incrível a força que a gente faz para fazer esses dois andarem juntos, como se fosse algo natural. E nunca vai ser. Na verdade, isso aqui está muito perto da realidade dos hipócritas, fariseus, que sabiam muito bem toda forma, mas dentro deles a carne gritava loucamente. E eles com isso conseguiram ficar marcados na história como sepulcros caiados, bonitinhos por fora, mas podres por dentro. Então esse é o resultado de tentar fazer essas duas realidades conviverem. Não será possível. Apenas a carne vai se manter ativa, porque provavelmente não há o Espírito para que possa se opor a ela. Estão vendo a seriedade disso? O que nós estamos vendo aqui é um cenário seríssimo de uma batalha. Eu creio que entendemos que o palco dessa batalha é o nosso coração, a nossa vontade. Quando o Espírito de Deus supera a inclinação da carne, vence, nós vemos o Espírito de Deus crescer, as virtudes de Deus crescerem, com aquelas capacidades maravilhosas que nós vemos aqui, que é delicioso falar, né? A gente vê domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, paciência, paz, alegria. Isso cresce quando o Espírito, então, vence as lutas contra a nossa inclinação carnal e pecaminosa. Por outro lado, quando a carne vence, a gente também vê a sua cara.
fúria, medo, ira, morte, engano, mentira, dor, choro. Não é assim? Irmãos, dá vontade de ficar falando sobre o fruto do Espírito, de tão bom que é. É uma delícia. Mas hoje a gente precisa pensar nessa coisa que tem que encontrar, nós temos que batalhar para que ela esteja amordaçada, que ela esteja com rédeas, com freio, e não livre para ditar as nossas ações e reações, que são os malditos dos desejos da carne. Vamos relembrá-los. Vamos ler juntos. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e o apavorante e coisas semelhantes. Dá vontade de dizer assim, Senhor, diz o resto. Esse coisas semelhantes aqui ganha um espectro assustador. Olhando um pouquinho para trás, no verso 13, a gente vê que o texto nos diz sobre um mau uso da liberdade que nós recebemos em Cristo, e esse mau uso dessa liberdade abre espaço para a produção das obras da carne, cada uma dessas aqui. O verso 13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui nós teríamos uma outra mensagem para falar sobre isso, que estaria diretamente ligado ao verso 18, mas eu vou falar um pouco, não tudo que esse texto tem, mas essa liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus, ela tem um propósito. Nós fomos livres quando aceitamos ou recebemos a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Isso aconteceu com a gente por um propósito, zelar uns pelos outros em amor. E a gente vê isso facilmente olhando para o contexto do ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu não posso querer nada, um carro novo, uma casa nova, um emprego novo. Não é suficiente para expressar o amor bíblico. Querer que a pessoa que a gente convive seja bem-sucedida é uma coisa bacana neste mundo. Mas não querer para ela a salvação e não lutar por isso tem nada a ver com amor bíblico. Nada. Então a Bíblia, quando diz que nós fomos salvos para a liberdade em Jesus, porque nós temos absoluta de liberdade, não temos nada que nos impeça. Se estamos em Cristo, temos a liberdade de Deus para tempo e fora de tempo, zelarmos pela vida dos outros em amor. E a forma de fazer isso é a tempo e fora de tempo, como vimos quarta-feira. Não descansarmos no testemunho fiel de que Deus mandou Jesus morrer por pecadores. E que este privilégio, este presente, é dado a todo aquele que entende que é pecador e crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Essa é a demonstração da liberdade. Essa é a demonstração bíblica do liberto em Jesus. Isso é a primeira instância, é o primeiro movimento da liberdade que temos em amor uns pelos outros, conforme a Bíblia nos ensina. Nós temos um entendimento de liberdade muito vinculado a privilégios no mundo. Eu sou livre para ir para cá e para lá, uma liberdade um tanto constitucional. Tenho o direito de ir e vir. A liberdade que recebemos em Cristo, ela vai, mesmo que eu estivesse preso numa cadeia, como o apóstolo Paulo nas celas das guardas pretorianas romanas, o apóstolo Paulo foi o exemplo de um livre, de um absolutamente livre, porque ele, nas cadeias, ele zelava pela vida dos outros em amor, apresentando a liberdade que podiam receber em Jesus da escravidão
no pecado. Então, essa proposta de liberdade, ela é maravilhosa. Porque ela não busca aquela coisa desenfreada, ela não tem aquela preocupação simplesmente com autossatisfação a qualquer custo, que a carne exige. Essa liberdade nos coloca em movimento na direção do outro. E se eu odiar, se eu quiser matar, se eu mirar, se eu quiser me vingar, se eu tiver inveja, se eu estiver exercitando obra da carne, eu abro mão da liberdade que eu recebi em Jesus, porque eu jamais vou falar do amor de Jesus para aquela pessoa em amor. Eu vou zelar pela vida daquela pessoa que eu quero que ela morra? Eu deixo de ter liberdade que recebi em Cristo se eu exercito as práticas da carne. Infelizmente, é possível que um crente, em algum momento da sua vida, pratique essas obras da carne. Eu sou capaz de praticar essa obra da carne. Você é capaz de praticar, em algum momento da nossa história, alguma obra dessa da carne. Abrindo mão da liberdade que recebemos em Jesus para zelar pela vida dos outros, do próximo. A Bíblia não diz do próximo que me interessa. A Bíblia diz do próximo, em amor. A questão é que essas não são características de uma pessoa salva, liberta em Jesus Cristo. Não pode caracterizar. Uma dessas coisas que vimos aqui, que vamos ver uma por uma agora, não podem definir você. Quando a pessoa for falar com você, e não fala com ele não porque ele é um odioso, porque ele é um invejoso, porque ele é uma pessoa irada, iracunda. É isso que nos define? O que nos define é alguma identificação com a carne? Essa resposta precisa ser bem dada. Porque a carne, ela jamais vai conviver com o espírito, que a gente quer ficar falando sem parar, né? Mas se alguma obra da carne define você, tem que parar agora e começar a pensar. O motivo principal, meus irmãos, Deus está afirmando isso, é por causa da severa, porém honestíssima advertência que vemos no final do verso 21. O apóstolo Paulo diz assim, vamos ler juntos? Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas. Uau! Por isso a gente tem que dar uma rápida passada nessas obras da carne, para que a gente não seja encontrado preso, sendo definido por alguma delas. Algumas delas. Imoralidade sexual, prostituição. São palavras sinônimas aqui no contexto do texto bíblico. Está ligada à ideia do adultério, da imoralidade sexual no contexto do casamento. Impureza é o pensamento impuro, está bem ligado ao pensamento. Aquele coração corrompido por todo tipo de desejo contrário à vontade daquilo que é puro. Define-se então por impuro. Libertinagem e lascívia. Eu costumo definir libertinagem como aquela coisa que começa com liberdade. E no momento que perde o freio na curva, é porque achou que não derrapa nunca. E aí capota, e estraga, mata, fere. Então libertinagem é a liberdade sem freio. É aquela que você acha que pode exercitá-la pode praticá-la sem medir consequências. É o libertino.
A lascívia também lida muito com a mente, né? A produção da lascívia ela pode ser expressa verbalmente, mas ela também lida com o pensamento fantasioso. Isso pode ser desde áreas da sexualidade até mesmo projeções pessoais, morais, enfim. Idolatria, sem dúvida, idolatria diz respeito à adoração de qualquer coisa que não seja o Senhor, o único Deus, tudo que se coloca entre você e Deus. Isso vai desde uma imagem de escultura até uma televisão, um carro, um filho, um marido, um trabalho. Posicionou-se entre você e Deus e passa a dominar seu coração e sua vontade. Está dentro da possibilidade de ser um desejo carnal idólatra. Feitiçaria, sem dúvida, estamos falando aqui de práticas que envolvem feitiçaria, magia, macumbaria, umbanda, tudo que está ligado àquilo que não se resume no único Deus, Senhor, soberano de todas as coisas, todo esse movimento esotérico, todo esse movimento religioso que busca em qualquer recurso algum tipo de satisfação religiosa ou espiritual, está envolvido aqui no ambiente da feitiçaria. Ódio, a Bíblia define muito praticamente ódio. Ódio é a vontade de que o outro morra. Eu costumo não me estender muito para definir ódio, porque isso já é bastante absoluto, né? Ódio é a vontade de que o outro morra. Discórdia é aquela pessoa que naturalmente está todo mundo concordando com uma ideia tal, a pessoa só porque ela quer, talvez que a opinião dela prevaleça, ou simplesmente porque ela gosta de criar algum tipo de confusão, ela discorda. Nem por convicção, é por prazer. Né? Ciúmes. Não é difícil de pensar em ciúmes, né? Aquele sentimento de domínio, é meu. Eu tenho já o que preciso. Tenho minha vida, meus bens, meu marido, minha esposa, mas o ciúme ele anda de braço muito dado com a avareza, com o descontentamento. Né? Bom é o do outro, mesmo que eu tenha o meu. É um sentimento complicado de possessão. Tenho, é meu e ninguém toca. Quem botar a mão, nem Deus toca. Deus tocar aqui, eu dou na mão dele. Complicado, totalmente possível, relativamente comum. Ira. Ira que, obviamente, não é a ira legítima, aquela que Jesus expressou no templo, quando as pessoas ali no local de adoração criavam todo tipo de oportunidade para lembrar de tudo menos de Deus, e Jesus se opôs àquilo com uma manifestação de ira absolutamente legítima, promovendo ali a reflexão e o impedindo que o lugar de adoração fosse transformado num local de mercado, de compra, venda, enfim. Não, a ira aqui é aquela outra, é aquela que nos faz parecer um monstro. É aquela que não marca a hora. Eu gosto de pensar nessa ira aqui, lembrando daquele Dr. Hyde, você lembra das histórias de ficção antigas, dos desenhos animados, que era o médico e o monstro. Ele, enquanto médico, ele era uma belezinha, mas, de repente, quando menos esperava, aquela coisa louca, irada, descontrolada, furiosa, pronta para matar, saía de dentro daquele bonzinho. Eu acho que é essa ira aqui, pecaminosa, que está sendo aqui lembrada como manifestação da carne. Egoísmo. Egoísmo é um mal terrível. Egoísmo está muito ligado à insatisfação também, a descontentamento, dissensão. É a pessoa que é a prima da discórdia aqui, né? Aquela pessoa que cria ambientes também a ideia da facção está dentro. O faccioso ainda é um pouco pior, porque o faccioso ele cria motins, ele cria ambiente de divisão. Ele não somente trabalha com a discórdia, ele começa com a discórdia, usa da dissensão, ou seja, está todo mundo falando um pensamento comum, e ele vem intencionalmente com uma ideia
meio terrorista, mas com uma ideia contraditória. Não que ele crê naquilo, mas ele quer criar uma dissensão, uma facção, um ambiente de discórdia. E a facção caracteriza-se por uma divisão mesmo. Ela quer partir. Ela quer romper a unidade. Ela quer quebrar os vínculos. O faccioso, ele quer quebrar ligações. Inveja, embriaguez, literalmente, está falando não somente da possibilidade de me embriagar com ideias, como vemos lá na ilustração que o apóstolo Paulo usa em capítulo 5 de Efésios, no verso 18, se não me engano, que diz, não vos embriagueis com vinho. Obviamente ele está falando da embriaguez, literalmente, que o vinho causava, mas depois ele faz um paralelo, mas enchei-vos do Espírito, no sentido de estar cheio e não lotado, como se fosse transbordando no sentido de algo me fazendo mal. Então, estamos lidando com a ideia daquilo que faz mal. A embriaguez me tirando a capacidade do domínio, de me dominar, de pensar, de estabelecer um culto racional, um relacionamento racional com as coisas. E a orgia, obviamente, está ligada a todo tipo de extremo, consequência, talvez, da embriaguez e de atos imorais, de atos lascivos, de atos impuros, de atos libertinos, né? O extremo dessas aplicações dos primeiras obras da carne que vimos aqui. E, mais uma vez, repito, e coisas semelhantes. Meus irmãos, isso aqui torna essa lista imensurável, acho que é a palavra. Isso é assustador, sabe por quê? Porque não é uma coisa que eu compro na feira se eu quiser. É um negócio que está dentro. Se não for o Espírito de Deus me enchendo, me capacitando, uma vida humilhada aos pés do Senhor por perceber esse potencial que nós temos, e se não for o Espírito de Deus subjugando a vontade da carne, esta porcariada aqui toda, talvez vai em algum momento me definir. Isso é dramático. Porque talvez possa também confirmar que nunca o Espírito de Deus teve domínio sobre mim. Talvez eu não seja ainda um cidadão do céu. Bom tempo esse nosso aqui para a gente poder confessar pecados. Dizer, Senhor, eu não quero mais que essas coisas, nenhuma dessas aqui, se for uma, ou um monte, nenhuma delas mais me defina. Mas que o teu Espírito me defina, que as virtudes do Senhor me definam. E se alguma dessas coisas malditas aqui vier bater à minha porta, que eu possa lutar loucamente, no melhor dos sentidos, no loucamente. Para que o teu Espírito subjugue essas coisas. E a tua graça resplandeça em mim, e eu possa viver de fato como um herdeiro do reino de Deus. Aí você ainda pode perguntar, pastor, tinha isso aqui dentro da igreja? Lá de Corinto tinha, meu irmão. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo está fazendo essas exortações. Porque não podia mais acontecer isso. Eu disse há pouco que é comum alguém querer viver amigavelmente com a carne e com o espírito. Aquilo que isso acontecia na igreja de Corinto. Alguns irmãos que, enquanto calmos, ou controlados, ou não interessados em alguma outra coisa, talvez orassem bonito, levantassem a mão, falassem coisas espirituais, mas na medida que algum interesse fosse despertado, ou algum desejo fosse levantado ou chamado a atenção, essas coisas poderiam surgir de uma hora para outra. Mas talvez no final de algum momento ele quisesse orar de novo como espiritual. Quantos de nós não queremos fazer essas duas coisas conviverem, irmãos? Quantos de nós não sejamos bonitinhos aqui no púlpito, mas ninguém quer conviver conosco em casa? Isso não passa de uma tentativa louca, frustrada, porque nunca vai acontecer de tentar fazer a carne viver com o Espírito. Se não é o Espírito que te define, vai ser uma dessas coisas aqui. É meio assustador saber que todas essas coisas aqui nós sabemos praticar. Todas elas.
Ninguém foi fazer um cursinho. Alguém foi fazer um cursinho de idolatria? Existe algum cursinho intensivo de egoísmo, de discórdia, de ciúme? Ninguém fez isso. Mas todos nós sabemos fazer isso aqui, cada um deles. Isso é assustador. Não é à toa que Paulo chama fortemente, coloca como um contraponto a obra, o fruto do Espírito, como algo que eu recebo de Deus para subjugar essas coisas dentro do meu coração. É por isso que ele pega tão forte. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, agora a gente, chegando ao final já, é para a gente pensar. Por que tanto rigor? Por que tanta pegada, né? Duro isso que a gente está ouvindo. É forte, mas é real. Repito, é assustador saber que eu sei fazer aquilo tudo. E nunca fui fazer um cursinho. Mas para as coisas do Espírito, a gente vem para uma classe de doutrina, a gente tem que ter 10 anos de igreja. Eu não consigo ainda ter domínio próprio, porque eu sou crente novo. Mas por que para porcariada da carne eu sei bonitinho? Sei super bem. Não esquece, o fruto eu recebo e ele cresce. A carne, eu trabalho por ela e mata. Vamos parar com essas justificativas baratas e simplórias para continuar pecando. A gente tem que parar com isso. Amém? Por que então a coisa é tão pegada, forte assim como a gente está vendo? Porque a obra da carne é completamente oposta ao fruto do Espírito. O que a gente tem que fazer então para que o Espírito do Senhor que habita em nós vença essa batalha? Eu creio que essa é a pergunta para a gente terminar, né? Porque agora a gente viu só encrenca. Vamos ver então para a gente poder terminar qual o meu trabalho para que o Espírito de Deus então subjugue essa capacidade da carne terrível. Sem dúvida, é o que vimos logo de cara, no versículo 16. Vivam, ou andem pelo Espírito. Irmãos, essa questão aqui é muito interessante, eu vou terminar já, e vamos dizer de uma forma bem prática, o que precisamos produzir para que, não pela carne, mas para que o fruto do Espírito cresça e subjugue essa maldita dessa carne. Mas a gente, quando vê que andem no Espírito, nos dá uma dica interessante. A gente tem a tendência a querer correr na vida cristã. A gente aceita Cristo, tal, a gente quer crescer logo, a gente quer poder estar falando, quer saber tudo de uma vez. Mas não é assim. Senão o texto dizia, corram, não andem pelo Espírito. É uma caminhada. E sabe o que atrapalha na vida cristã a nossa caminhada? É a maldita carne que nos faz parar um tempão. A carne nos faz nos arrastar. A gente podia andar num processo de crescimento e amadurecimento e fortalecimento das coisas espirituais para que elas crescessem, mas a maldita carne, ela atrapalha a nossa caminhada. Correr então nem se fala, a gente viver caindo, metendo a cara no chão. Melhor andando, né? Melhor andando que eu não consigo dar uma paradinha e não me arrebento todo. Olha o cuidado, ao zelo dessas expressões. Vivam ou andem pelo Espírito. Na prática seria assim, para de trabalhar pela carne, para de incentivar o que tu tem de pior, e deixa o fruto do Espírito crescer. Como é que seria isso? Primeiro, reconheça e confesse pecados ao Senhor. Irmãos, isso tem que ser uma prática diária. Eu falava, não lembro aonde, na reunião dos homens. Inclusive, irmãos, tem sido uma bênção. A reunião dos homens está sendo edificante para mim. Acho que nós temos tido um tempo de bate-papo muito gostoso, muito confrontador. Encorajo os homens aí a estarem na próxima quinta-feira, sem ser essa agora a outra, nossa reunião aqui na igreja às 20 horas. Reconhecendo o pecado, a gente tem uma tendência, eu dizia ali da reunião dos homens, a ter uma confissão de pecado genérica. Senhor, perdoa os meus pecados. Deus sabe qual é o teu pecado especificamente, mas esse negócio da gente dizer perdoa os meus pecados, coloca meus pecados
uma posição genérica, se bobear, eu não sei nem pelo que eu estou pedindo perdão pelos pecados. Como é que eu posso fazer um plano de mudança? Como é que eu posso abandonar um negócio que eu nem sequer estou colocando nome no bicho? Como é que eu posso partir para pedir ajuda? Olha, eu tenho pecado, meu irmão, nisso aqui, ó. Eu sou uma pessoa iracunda, irosa ou irada. Eu sou uma pessoa ciumenta, odiosa. Perdoa os meus pecados. Fica no genérico, Deus sabe, vamos tocando a vidinha, eu vou aqui de médico e monstro aí, quem quiser me aguentar, que me aguente. Ruim isso. E não produz crescimento espiritual, nem muito menos crescimento das virtudes do Espírito. Pelo contrário. Só fortalece a porcaria da carne. Então reconheça e confesse pecados ao Senhor. Senhor, é esse aqui o meu pecado. Ó. Eu tenho te ofendido. Eu tenho me definido por esta obra da carne aqui. Ó. E começa a botar nome nos bois. Depois, faça um projeto de mudança em relação ao pecado confessado. Identificar o pecado é importante. Mas colocar no papel, se necessário, pega a tua esposa, pega teu marido, pega um crente maduro que você confie para você poder dividir as suas lutas pessoais e espirituais, faça um plano. O pecado é esse. Os ambientes que esse pecado acontece são esses e esses. O momento em que eu perco o freio e atropelo todo mundo, paga o negócio, eu não consigo. Você não peca obrigado, você peca porque você quer. Joga fora esse negócio, eu não consigo. Joga isso no lixo. A gente peca porque quer. Então coloca lá, é nesse momento aqui ó, que eu faço isso. O que eu tenho que fazer quando eu começar a sentir isso? Faça uma estratégia. Você não faz plano para poder ter um bom emprego? Você não faz plano para poder ter um bom trabalho, para poder ter uma boa casa, comprar teu carro? Faça um plano para ser um crente não definido por obra da carne. Amém? Então vamos lá. Faça um projeto de mudança em relação ao pecado que você confessou. Na sequência, estamos trabalhando então para andar no Espírito e não pela carne. Hein? Leia a Bíblia e ore todos os dias. Irmão querido, não abra mão disso. Mas não faça isso mecanicamente. Se você está fazendo já mecanicamente, pega alguém para fazer contigo. Para que você gaste pelo menos 5 minutos refletindo o que eu vou fazer com o que eu li. Se você acabou o teu tempo de leitura bíblica e oração e não conseguiu responder essa pergunta, talvez tenha que começar de novo ou rever, pedir a orientação sobre como fazer um tempo devocional de mais qualidade. Você precisa terminar teu tempo bíblico se perguntando, Senhor, ou melhor, perguntando para si mesmo, né, o que eu vou fazer com o que eu li? E colocar diante do Senhor, Senhor, esse aqui é um projeto pessoal. A partir de agora, então, de hoje, eu vou procurar fazer isso aqui funcionar. Isso é um tempo de relacionamento com Deus. Isso é a Bíblia falando contigo. Isso não é uma rezinha, uma leitura qualquer, que não adianta, irmãos. Quando a gente ora, a gente diz assim, Senhor, eu sou dependente de Ti. A gente não está pagando um passe para ir trabalhar. Quando a gente ora. Tentando botar... se a gente simplesmente ora e vai trabalhar sem entender a nossa dependência, é como pendurar uma figuinha no pescoço. Não muda muito, não. Figuinha, né? Sabe o que é no Rio? Muito coisa negócio de figa lá. É para dar sorte, para me proteger, né? Um pezinho de coelho. Faça um plano. Senhor, eu vou gastar um tempo com o Senhor aqui, um tempo devocional, para que o Senhor me capacite a ser um homem melhor, para vencer a minha carne, para andar no Espírito, para lidar com o dia e declarar na minha oração que eu preciso de Ti. Eu sou carente da Tua total influência na minha vida. Eu preciso do Senhor. Pronto, aí você talvez está começando bacana. Um projeto de não trabalhar para a carne, mas sem dúvida alguma, deixar o Espírito de Deus crescer, o fruto do Espírito crescer. Outra, importante, tendo comunhão com crentes mais maduros que possam te aconselhar, te ajudar a crescer. Irmão, não abra mão disso, e aqui voltamos para aquilo que o Gil comentou há pouco. Eu queria que a gente colocasse aquele slide, não sei se está fácil, não vai dar, vai ter que mexer em muita coisa. Mas lembra aquele slide que a gente tem posto sempre? Gente cuidando de gente, evangelismo intencional, discipulado intencional. Inclusive, estou revisando o material do discipulado. Teremos um curso de pelo menos, se não 2 sábados, um sábado inteiro aqui na igreja, para discipulantes, ou seja, pessoas que
para discipuladores, melhor dizendo, e que eu vou dar material, vou ensinar a trabalhar, e vamos ter um trabalho mais intenso no discipulado. Temos muitas pessoas recém-convertidas entre nós, para esse zelo de um cuidando do outro, crentes mais velhos cuidando, zelando pela vida de crentes mais novos. Se Deus quiser, agora em julho, isso vai acontecer. Mas que importância essa comunhão com crentes mais maduros que possam te aconselhar e te ajudar a crescer. Por que crentes mais maduros? Porque pegar um menos maduro que você, vão cair vocês dois. Tem que pegar alguém que já tenha caminhado um pouco mais na fé que você, para que possa te ajudar a ter uma referência, a te confrontar se necessário. Agora, procurar aquele que vai só bater palminha para meus desejos carnais, não adianta. Ou vai ficar na carnalidade comigo, não adianta. Tem que procurar um mais maduro que você para te ajudar a crescer, para te confrontar, para te encorajar, para te animar, para orar por você e você por ele. Isso é fundamental se você não quer trabalhar para a carne. Ter alguém que te cobre resultados. E, finalmente, estar envolvido com a vida da tua igreja, usando os meios da graça. Irmãos, não tem como você crescer e não trabalhar para a carne, se a tua vida com a tua igreja, o teu relacionamento com os meios da graça que Deus tem nos dado, reuniões de oração, GECOM, reunião de mulheres, reunião de homens. Nosso tempo aqui de comunhão tem sido muito gostoso no sábado. Tantas oportunidades na sexta que Deus tem nos dado, reunião de adolescentes, reunião de jovens, escola dominical, culto da noite. Deus tem nos dado muitos meios para que a sua graça se manifeste de forma maravilhosa entre nós. A gente abre mão disso por qualquer banana. Não que banana não seja bom, mas entenderam, né? Porque uma banana é barato. A gente abre mão dos meios da graça pelas coisas mais banais. Aí depois não quer ser definido pela carne. Aí depois quer que o fruto cresça. Como, irmãos? Como que isso pode acontecer? Então não abra mão, é lógico, a gente tem nossas correrias, nosso dia a dia, mas quando você decide não ter envolvimento com nenhum trabalho da tua igreja, a não ser o domingo à noite, olha, querido irmão, esse nosso tempo aqui é maravilhoso, mas é pouco. Para que você consiga que o Espírito de Deus, que o fruto do Espírito subjugue a carne, olha, eu quero andar mais com você, porque tem que ser um crentão para conseguir viver sem ser definido pela carne, se alimentando só de domingo de noite. Percebe a seriedade disso? E agora, para acabar de verdade, bem especial, eu quero sugerir a prática de um fruto do Espírito, para a gente não passar, não ia aguentar, né? Não falar sobre um fruto do Espírito, pelo menos. Quero encorajar você fortemente a praticar o domínio próprio. Sabe por quê? Porque quando a ansiedade estiver gritando mentiras a teu respeito, quando a ansiedade estiver te escravizando a um pensamento enganoso sobre você e sobre as circunstâncias ao teu redor, respira fundo. Fala com Deus. E pede a Deus para te capacitar a lembrar das verdades que você já confessou crer a respeito dele. Eu precisei disso um dia desse, numa experiência, quando eu fui para a última vez para o seminário. Peguei ônibus aqui 3h pouca da manhã. Foi uma luta ir para o seminário naquela semana. Eu estava com muita preocupação, muitas. E estava aflito, meu coração, a ansiedade estava me atrapalhando grandemente. Eu ali no ônibus sozinho, sentado, 3h pouca da manhã, a minha mente agitada, porque eu não ia conseguir dormir. Eu precisava dormir, que ia ter aula o dia inteiro. E já não tinha dormido até aquela hora. E comecei a lembrar do domínio próprio. E comecei a pensar, o que é domínio próprio? Domínio próprio é a capacidade de lembrar do amor de Deus por mim. Capacidade de trazer à minha mente que Deus não me deixou sozinho. Que nada que está acontecendo ao meu redor saiu dos cuidados do meu Deus por mim.
que tudo vai ter o seu lugar e a sua hora. Eu preciso confiar que Ele me ama. E comecei a pedir a Deus, Senhor, não deixe eu esquecer das coisas que eu já confessei e crer a teu respeito. Irmãos, que impacto aquilo teve na minha vida. Eu sou pastor há 20 anos, mais alguns anos aí bons de vida cristã. E vim aprender essa verdade espiritual tão especial há poucos dias. Domínio próprio é algo maravilhoso. Quando a fúria, quando o desespero estiver querendo tomar o lugar da razão, do bom senso, do equilíbrio que você queria ter, mas naquela hora você só encontra a resposta na fúria, na ira, no grito. Respira. Respira fundo e fala com Deus. Pede para Ele te ajudar dos muitos cuidados que Ele teve com você até aqui. Pede para Ele te lembrar que teu grito não vai te levar para lugar nenhum. Só vai te afastar mais e mais do Senhor. Respira fundo e pede a Deus, Senhor, traz à minha lembrança o teu grande amor por mim, que o Senhor está comigo aqui agora. E que o último recurso que eu tenho não é pecar. O último recurso que eu tenho é me jogar nos teus braços e dizer, eu preciso do Senhor. Aí sabe o que Deus faz? Te põe no colo. Te abraça. Te aperta gostoso e diz, filho, eu sempre tive aqui. Você que resolveu andar por conta. Irmãos, o domínio próprio está muito ligado à capacidade de sempre lembrar do amor leal de Deus por você. Eu creio que é uma ferramenta bíblica maravilhosa para a gente subjugar essa maldita dessa capacidade da carne, dessas obras da carne. Se tivermos que ser definidos por alguma coisa, que seja por isso. Por um homem, por uma mulher que colocam-se na dependência do Senhor, não na dependência da ira, do ciúme, do egoísmo, da discórdia, da facção, da mentira, do engano. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade da gente poder pensar em verdades espirituais tão sérias. Eu peço a Ti em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor faça aquilo que ouvimos ficar profundamente gravado em nossa mente e coração, que já comece em nome de Jesus uma reação agora. Nada para amanhã, nenhum voto para amanhã. Faremos compromissos, se forem para serem feitos, faremos agora. Uma mudança já. Não queremos, em nome de Jesus, ser definidos por nenhuma obra da carne. Se há alguma obra da carne que tem definido alguém aqui, ó Pai, em nome de Jesus, que haja confissão de pecados. Que haja, ó Deus, um projeto agora de mudança. Um projeto que pode e deve ser melhorado amanhã, depois, e continuar num processo de melhoria para que esteja sendo subjugada a carne pelo fruto do Teu Espírito em nós. Ó Deus Santo, que sejamos, ó Pai, que estejamos experimentando da maravilhosa liberdade que recebemos em Jesus Cristo, de zelarmos uns pelos outros em amor. E produzindo obra da carne, nós não fazemos isso. Estamos impedidos do exercício da liberdade que recebemos em Cristo. Se alguma obra da carne nos define. Ó Deus Santo, eu peço libertação de algum tipo de escravidão, ó Pai, que alguma obra dessa possa estar gerando na vida de algum querido aqui nesta noite. Que haja mudança, que o fruto do Espírito cresça, que estejamos, ó Deus, trabalhando, ó Pai, por isso, que estejamos, ó Deus, lutando para não encorajar o que temos de pior, mas nos esforçando, ó Deus, para experimentar cada fruto virtuoso do Teu Espírito. Assim eu te peço, muito obrigado,
por esta noite, obrigado por este culto, por cada pessoa aqui nesta noite, ó Deus. Abençoa cada um segundo a tua perfeita vontade. Leva-nos em segurança, ó Deus, para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo, ó Pai, dirigida, provida, guiada pelo Senhor. Muito obrigado mais uma vez pelos dízimos e ofertas. Que as tuas bênçãos, tuas promessas recaiam sobre aqueles que têm alegremente trazido seus dízimos e ofertas à tua casa. Dá-nos, ó Deus, sabedoria na administração dos recursos, ó Deus, e os recursos, para que possamos fazer frente a tantos desafios que temos como igreja. Assim eu te peço, muito agradecido pela nossa escola dominical, muito agradecido pelo culto que o Senhor nos deu. Assim, ó Deus, te pedimos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.